pessoal, para esquentar aqui o clima que está frio em Chapecó, e a gente vai trazer um assunto super quente que é a parte de gestão de pessoas. Para isso, tenho o prazer de estar entrevistando o Leandro Trindade, especialista nesse tema, especialmente na parte de produção de suinocultura. Então, Leandro, vão ser 3 perguntas que a gente vai fazer para poder conduzir aqui. Na sequência, uma melhor que a outra, para todo mundo ficar até o final. E a primeira pergunta é: pensando na parte de escassez de mão de obra que a gente vem enfrentando, não só na suinocultura, mas especialmente nela, equipes de alta performance são o caminho? Lucas, obrigado primeiramente pelo convite. É sempre uma honra falar sobre esse assunto com a Nucleovet, né, com esse evento, para esse evento que de tanta expressão hoje na suinocultura nacional. Lucas, essa é uma pergunta bem desafiadora. Quando nós pensamos em equipes de alta performance, nós precisamos, primeira coisa, ter um cuidado de não confundir com resultados de alta performance. Precisamos entender o que é que nós estamos querendo dizer com equipes de alta performance. O que é uma equipe de alta performance? Geralmente, nós podemos, de uma forma simples, dizer que é uma equipe que é qualificada, capacitada para fazer o que se espera dela. É uma equipe que é engajada, que está envolvida até mesmo efetivamente com o trabalho que ela faz. E é uma equipe também que faz tudo isso com o desejo de contribuir, realmente envolvida no processo por espontânea vontade. Isso traz para nós a ideia de que uma equipe de alta performance, por ser uma equipe engajada, é uma equipe que faz porque quer fazer, porque quer contribuir. E nós sabemos que em empresas, de uma forma geral, cada dia mais nós temos esse desafio crescente de ter o maior número de pessoas engajadas dentro de uma equipe. Então, cabe a nós criar uma experiência, já que a equipe de alta performance envolve uma equipe engajada e isso depende muito da decisão do indivíduo. Nós precisamos focar em criar uma experiência de trabalho positiva para que as pessoas decidam colaborar. E assim elas decidem permanecer no trabalho, e aí você já reduz um dos grandes desafios hoje da nossa atividade, que é a rotatividade de mão de obra. É impossível você ter uma equipe de alta performance se você ainda tem rotatividade. Quer uma equipe de alta performance, tem rotatividade, resolve o desafio da rotatividade primeiro, porque só assim você vai ter uma equipe sempre permanente, sempre experiente, para que você possa realmente desenvolver um processo de alta performance, que envolve saber treinar adequadamente as pessoas, saber engajar, isso requer competência dos líderes, principalmente os líderes diretos que mais convivem com as pessoas dentro de granja, e que essas pessoas tenham o mínimo de autonomia para tomar pequenas decisões. Quando você esclarece o que você espera das pessoas no trabalho, você pode esperar sim das pessoas autonomia, o desejo de tomar pequenas decisões no dia a dia para entregar aquele resultado. Então, saber se a tua equipe está preparada no momento para entender se começar por esse desenvolvimento de equipe de alta performance é realmente o primeiro passo. Okay? Em cima disso, Leandro, o turnover seria o primeiro, a troca de funcionários, seria o primeiro inimigo para combater, para montar uma equipe de alta performance. Sim. Quando você tem um turnover muito alto, você tem uma entrada isso quer dizer que é uma entrada e saída muito frequente de pessoas na granja. Isso já nos traz um cenário de muita instabilidade. Então, se você tem uma equipe instável numa atividade que requer experiência, você requer na nossa atividade experiência. Uma pessoa não fica competente em fazer um procedimento de parto em um dia, em um mês. Ela precisa de experiência para tomar decisões delicadas no dia a dia. Se você tem alta rotatividade, você não tem uma equipe experiente para tomar decisões complexas necessárias para que essa equipe entregue um resultado de alta performance. Por isso que eu enfatizei que precisamos ter cuidado para não confundir resultado de alta performance com equipe de alta performance, porque senão você acaba focando muito no resultado e esquecendo de trabalhar o desempenho da equipe para entregar esse resultado. Perfeito. Falando disso como suinocultura, a gente fala muito de alguns problemas quando a gente está iniciando um processo de produção com entrada de leitoa só, ou quando é necessário um turnover muito alto por alta reposição, mais do que a meta ou o objetivo, ou quando isso não acontece por algum motivo. Isso. Teria uma correlação direta também, ou atualização genética não suficiente, você trabalhou acho que com empresa de genética também, né? Ou uma troca muito alta que não permite a experiência, a maturidade. Nossa, muito bem colocado, Lucas, porque
quem é da produção sabe o nível, o impacto de instabilidade que a reposição, o crescimento de uma granja provoca, né? E você perde as referências, Uhum. né? Quando você tem uma equipe com alta rotatividade, é importante até entender que esse movimento é muito parecido, né? Você quer uma leitura de alta performance, um plantel de alta performance, você sabe que vai passar por um período de transição, que vai ser instável. Quando você tem uma equipe também com alta rotatividade, você quer resolver o problema, você sabe que vai passar por um período de instabilidade, né? Precisa entender esse processo de transição, inclusive, para poder até mesmo tolerar, né, os desafios que vêm junto com esse processo, Que sabe? vão Então, acontecer. sempre, sempre. Perfeito. Muito do que tu compartilhou já é resultado de uma pesquisa que você conduziu bem conduzida ou conduziu por 12 anos. Isso. E você poderia comentar um pouquinho sobre essa pesquisa que ela tem como foco principal a parte do impacto do desengajamento? Isso. Lucas, essa pesquisa ela continua acontecendo porque ela faz parte de um trabalho que nós fazemos que é de melhoria de engajamento de equipes, que por consequência acaba sendo um trabalho muito voltado para equipes que têm uma instabilidade de resultados, que aí está envolvido alta rotatividade, muitas vezes alto absenteísmo, sabe aquela granja que você nem tem tanta rotatividade, mas você tem um número, uma frequência de entrega de atestados muito grande, isso também traz instabilidade para a granja. E isso nasceu de um incômodo grande meu quando eu atuava na produção e também na consultoria. Comecei a lidar com granjas diferentes, com desafios diferentes e perceber que a maioria dos desafios, problemas nos indicadores zootécnicos, principalmente aqueles mais persistentes, aquilo me incomodava muito porque o nosso setor ele é muito bem servido de conhecimento técnico e de ferramentas, de tecnologia. Realmente. Então, se você tem uma equipe que persiste em um indicador que não consegue evoluir, eu percebi na prática que muitas vezes, para não dizer quase sempre, esses desafios estão ligados a comportamentos dentro da granja. E aí eu queria entender o impacto desse comportamento dentro da granja, em cima dos resultados. E aí eu percebi que as respostas para esse desafio dentro da granja, elas estavam sempre com a equipe, sabe? Você tem lá um desafio de desmamado, um desafio para alcançar peso determinado, um desafio persistente dentro da granja. Sempre que eu ia para dentro da granja para conversar com os funcionários, eles tinham a resposta na ponta da língua. Só que muitas vezes eles não encontravam espaço seguro onde eles poderiam se sentir à vontade para expressar suas opiniões, trazer sugestões para as melhorias do dia a dia da granja. E eu via que havia muito mal entendido, sabe assim, muita queixa por parte dos gestores de que precisa de mais comprometimento da equipe e muita queixa da equipe por questões repetitivas de comportamentos da gestão, da própria cultura da granja, que não favorece, né, uma experiência mais positiva no trabalho. E eu quis registrar isso. Eu quis entender qual o nível de impacto do desengajamento das pessoas nos indicadores zootécnicos. E aí nós desenvolvemos uma metodologia, adaptamos ela para entrevistar funcionários, né? Nós começamos o trabalho a partir de um diagnóstico para entender a percepção dos colaboradores e gestores a respeito do trabalho. Porque a gente sabe que os comportamentos eles partem da percepção. Então, se eu entender qual é a percepção da minha equipe, eu consigo ter nas mãos uma grande ferramenta para iniciar algum procedimento de melhoria. E em cima disso a gente colhe os resultados, em cima das sugestões e opiniões comuns da equipe, porque ali você já cria um procedimento de acordo, né? Nós trabalhamos muito baseado no princípio da reciprocidade. Então, a partir do momento que as pessoas estão sendo escutadas e elas têm clareza do que se espera delas, você ali, no momento do diagnóstico, cria um acordo. Esse diagnóstico são entrevistas? Entrevistas individuais, confidenciais, né? Com todo um protocolo que nós seguimos para que as pessoas se sintam confiantes para dar as respostas seguras. Seguras, e para ter esse acordo real. Esse acordo ele é feito nível a nível hierárquico, né? Ele precisa da permissão da diretoria da granja, da propriedade da granja, do gerente, do encarregado. E todo o procedimento nós fazemos
e inspirando a ideia de que o diagnóstico será para o benefício de toda a granja, de todos os envolvidos na granja. Então, essa pesquisa nós desenvolvemos há 12 anos, e cada novo processo de diagnóstico para melhoria de engajamento dentro de granja que nós fazemos, nós somamos esses dados para essa pesquisa. Hoje nós temos já diretamente pessoas entrevistadas, mais de 1.300 pessoas, de diversas granjas do Brasil, culturas diferentes, e nós percebemos com essa pesquisa que os problemas, eles só mudam de endereço. Uhum. Quando você tem desengajamento numa granja, e esse desengajamento impacta os indicadores zootécnicos, geralmente os desafios são os mesmos. Só tem um detalhe, Lucas. Eu preciso conhecer os desafios, mas eu preciso entender o meu contexto para saber por onde começar as medidas de incentivo a esse engajamento. Eu não consigo fazer isso copiando ações que outras granjas fazem, porque cada granja tem o seu contexto, tem o seu momento, cada equipe tem um nível de maturidade diferente. Então, qual a medida, de preferência de menor custo possível, que vai causar um impacto maior nesse engajamento? E a gente faz isso, acompanha o desenvolvimento das pessoas para alcançarem esse nível de engajamento melhor, né? Sempre colocando metas de indicadores zootécnicos, e fazendo um paralelo, avaliando a mudança desses comportamentos e o impacto disso na evolução dos indicadores zootécnicos. E na pesquisa, Leandro, para quem não pôde acompanhar a palestra, ou até para quem pode poder relembrar, quais são os principais motivos de desengajamento? Os principais motivos de desengajamento, Lucas, primeiramente, a falta de propósito. Sabe, propósito é uma palavra muito repetida no dia a dia dentro das empresas, mas o grande problema que nós temos é traduzir isso na prática, sabe? Então, você saber fazer isso na prática, alinhar o propósito. Por que eu faço o que eu faço, sabe? Até aquela tarefa mais simples dentro da granja, pensa na equipe como um todo, sabe? As pessoas, cada um na sua função, precisam entender o que é que se espera delas no trabalho. Então, se isso não fica claro, você vai ter problema, você não vai conseguir engajar. As pessoas precisam ser capazes, elas precisam se sentir capazes para fazer o trabalho dela, e para isso já nos traz a dica de ter uma atenção especial à qualidade do treinamento que eu estou oferecendo para a minha equipe, e as pessoas precisam fazer de uma forma espontânea, o próprio conceito do engajamento, né? O que é que faz com que uma equipe ela realmente se envolva emocionalmente, né? De uma forma engajada? São pessoas capacitadas que se sentem úteis e que se sentem aceitas. Relacionamento no trabalho positivo no trabalho é a grande chave para você obter engajamento de uma equipe. Não é uma tarefa fácil, não é da noite para o dia que você faz isso, mas quando a intenção é posta, quando eu como gestor digo assim, olha, a partir de hoje eu vou observar a experiência de cada colaborador, da minha equipe, em tudo que eu faço, em tudo que eles fazem, você vai criando pequenas experiências positivas que fazem com que as pessoas decidam permanecer, fazem com que as pessoas digam assim, aqui vale a pena trabalhar, sabe? Uma equipe engajada, ela, na sua maioria dos indivíduos, elas repetem isso, aqui vale a pena se engajar. Nas pesquisas, eu costumo fazer uma pergunta para as pessoas, após um procedimento de engajamento, né, etapas que nós já cumprimos, eu pergunto para as pessoas o que é que faz com que elas permaneçam na granja. Por que elas não aceitam um trabalho em uma outra granja? Porque hoje, com o nível de oferta dentro do nosso setor, é muito grande o assédio, né, por funcionários de alta performance. Uhum. E as respostas que eu mais ouço, Lucas, são que elas têm medo de ir trabalhar em uma outra granja que não tenha o nível de convivência positiva que eles têm ali naquela granja. O ambiente é o que segura elas. Isso, legal. É o ambiente. E a importância da capacitação não só das pessoas, mas dos líderes, pelo que tu está trazendo, né? Os gestores encarregados. Olha, eu costumo dizer que, da mesma forma como nós somos muito competentes em desenvolver o nosso papel técnico, né, quando nós temos um protocolo de manejo para implantar ou para ajustar, o que é que nós fazemos? Geralmente nós vamos buscar conhecimento na internet, vamos buscar ajuda. Hoje nós temos um corpo técnico na nossa suinocultura incrível, incrível, né? Então ajuda não falta. Por que nós não fazemos isso com aquele fator que mais nos causa danos, sabe?
Danos no bom sentido, que eu falo assim, enquanto eu não resolvo, eu não entendo Mas sobre impacta gestão de equipes, negativamente. né? Enquanto isso me impacta negativamente. Se isso me impacta negativamente e tem tanto conhecimento hoje para mudar essa situação, por que nós não investimos nisso? Para os gestores, para os gerentes de granja, principalmente para os encarregados, que são as pessoas que mais convivem com os funcionários dentro de granja. Esse cara precisa entender de gente. Esse cara precisa entender, ele precisa saber identificar o comportamento de uma equipe quando ele é benéfico para os resultados da granja, quando ele trava os resultados da granja. Ele precisa ter sensibilidade para perceber isso. Isso é treinável. E ele precisa entender também o que fazer para mudar essa situação. Então, se ele, a partir do momento que ele é promovido a cuidar de um setor, para ser encarregado do setor, ele muda totalmente o papel dele. Antes ele era um operacional. Excelente, muitas vezes. Excelente operacional. Ele agora muda completamente o papel. O papel dele agora é desenvolver pessoas. A pergunta é, o quanto que ele está preparado para assumir esse novo papel? E aí o que é que acontece? Quando ele não está preparado, ele acaba usando a maior parte do tempo dele para fazer aquilo que ele sabe fazer bem, que é se manter no operacional. Quando ele se mantém no operacional, ele não sobra tempo para ele cuidar da equipe. Essa é a questão. Perfeito. Então, para quem nos acompanhou aqui no simpósio, sabe que ficou uma pergunta pendente de resposta, que o combinado é responder aqui. E é a nossa última pergunta aqui da entrevista, que é: o que você recomenda para um gestor que ainda não possui e quer implementar um programa de incentivo financeiro por metas na sua granja? E não só financeiro também, né, Leandro? De uma forma geral, né? Como implementar um programa de incentivo? Olha, eu digo, Lucas, que a primeira coisa que nós devemos pensar é: será que nossa granja está preparada para esse programa de incentivo que eu quero implementar? Por exemplo, se nós estamos falando de programa financeiro, de incentivo financeiro, eu preciso entender que a minha equipe precisa estar, por exemplo, se eu faço lá um programa por atingimento de metas, né? Tem lá um prazo, tem metas bem claras e as pessoas que cumprirem, a equipe que cumprir, ela vai ter lá um bônus financeiro por isso. Se essa equipe está capacitada tecnicamente, vai bem. Se ela está engajada, né? Se ela tem esse sentimento de se envolver, muitas vezes além do nível esperado para alcançar aquela meta. E quando ela tem o mínimo de autonomia para tomar pequenas decisões que são necessárias, o teu programa financeiro, de incentivo financeiro, ele tende a ter sucesso. Ou se não, é um ótimo desmotivador. Boa. Porque não boa. alcança Um ótimo desmotivador, porque muitas vezes, sabe o que a gente observa? Na prática, que os incentivos financeiros eles causam um impacto forte de curto prazo. No início, ele causa um impacto positivo. E isso engana muitos gestores, porque começa a ter um impacto nos resultados, nos indicadores, e aí o gestor pensa assim: eu mesmo já vivi isso, acertei, esse é o caminho. Mas já está comprovado, e nas nossas pesquisas e experiências dentro de granjas, a gente vê que incentivos financeiros eles têm um curto prazo, geralmente eles duram 3, 4 meses. Se tu implementa um incentivo financeiro por metas numa granja, por exemplo, que está desengajada, uma equipe desengajada, geralmente ela tem problemas de relacionamento entre elas. O que é que eu observo em muitas granjas? Cria-se aquela animação inicialmente, mas depois começa a virar um movimento de competição. E esse movimento de competição muitas vezes deletéria para a granja. Sabe? Então as pessoas começam a competir entre elas mesmas e só a granja que perde com isso. Não se sustenta no longo prazo. Sabe? Eu sou muito a favor dos incentivos por metas, porém precisa ser uma decisão bastante criteriosa e responsável, porque você pode achar que está tomando uma grande decisão para o futuro da granja, mas pode estar criando um problema muito maior, porque quando ele volta, ele muitas vezes volta com um peso muito maior para desfazer, né, todas as consequências que você criou ali, por criar uma implementação, uma ferramenta que não se sustenta no longo prazo. Até porque, para você tirar, é um problema. Claro. Você vai muitas vezes precisar fazer um bom acordo com a equipe, mas você sabe que vai ter perdas nesse processo, ou você vai ter que substituir aqueles ganhos por um outro ganho, sabe, que compense aquilo ali. Pode até não ser justo fazer isso,
né? Porque o movimento que você criou ali, a própria equipe pode perceber que não está sendo saudável para a granja. Mas tirar aquilo que você... É um bem adquirido? Um bem adquirido, olha, é um problema. Algumas granjas que me pedem, né, me solicitam um programa de incentivo financeiro, um modelo que funcione. Geralmente, a minha primeira recomendação é analisar primeiro se a granja está preparada para isso. Perfeito. E a granja estando, qual que seria o próximo passo? Aí o próximo passo, quando você implementa a ferramenta, é você realmente acompanhar, mas acompanhar sempre no sentido de usar as experiências desse processo para desenvolver as pessoas. Quando as pessoas percebem que, enquanto atingem suas metas, elas estão crescendo, estão aprendendo como pessoas, não só como profissionais, mas como pessoas, esse incentivo financeiro ele tende a ter um impacto duradouro de longo prazo. Perfeito. Ótima percepção. Obrigado por compartilhar, Leandro. Obrigado. Eu que agradeço pela oportunidade. Excelente. Quem quiser mais conteúdo e conhecimento e detalhes, pode te procurar e te encontra onde e como? Olha, eu sou muito aberto nas minhas redes sociais. Pode entrar em contato lá no Instagram, na Leandro Trindade BPL, no Instagram, no Facebook, no LinkedIn. No meu site lá também tem meu contato lá de WhatsApp. É uma honra enorme poder compartilhar, principalmente se tratando de um desafio que nós temos ainda longo pela frente. E só aumenta, né? Só aumenta. Então, mas precisamos nos colocarmos como protagonistas dessa história, sabe? Claro. Não dá para a gente controlar os fatores externos, né, que são inegáveis, né? Hoje, lidar com mão de obra, com a escassez de mão de obra é uma realidade, mas a grande pergunta essa pergunta deve nos perseguir todos os dias. O que é que eu vou fazer com isso dentro da granja, dentro da minha realidade, claro, para mudar essa situação? Perfeito. A frase que tu trouxe para encerrar a apresentação foi brilhante, Vitor Frank. Se tem alguém que sofreu, foi ele, né? Então a gente sofre, mas numa realidade diferente. E como ele disse, a gente não consegue mudar o que está acontecendo ao redor, a gente tem que nos mudar, né? Mudar a nós mesmos. E com certeza tu conhece o Baltazar Vieira, do Grupo Alma. Muito. Muito. Ele também é um líder na parte de formação de times, fantástico, né? E num evento esses dias ele trouxe algo, quem sabe possa servir para a gente encerrar aqui o debate, que é vamos tratar as pessoas como a solução e não só como o problema, né? É isso aí, muito bem. Isso é ter uma visão apreciativa da situação que nós vivemos hoje, né? O que de acordo com a nossa experiência, nosso contexto atual, o que é que nós vamos fazer com isso? Pensando no futuro, pensando em solução. Muito bom, o Baltazar veio aqui para contribuir enormemente com esse fechamento. Perfeito, obrigado, Leandro. Valeu. Acompanhem os demais episódios e aprecie esse conteúdo excelente.